Olha a que ponto chegou a loucura e maldade bolsonarista. Essa senhora, uma senhora idosa já, comprou uma coroa de flores, foi entregar em frente à casa do presidente Lula, desejando a sua morte. Ao ser abordada por policiais federais, ela xingou eles, chamou um deles de macaco e ela foi levada então para a superintendência da PF. Esse povo precisa ser isolado da sociedade porque eles não possuem mais condições de conviver em sociedade. O negócio deles é mentira, é discurso de ódio, é golpe, é ditadura. Esse povo precisa ser isolado. O bolsonarismo precisa se tornar crime aqui no Brasil. Mas não se preocupe não, viu minha senhora? Porque Alexandre de Moraes disse para a Suprema Corte que não irá tirar férias nesse recesso de final de ano. E o Procurador-Geral da República disse que vai trabalhar nas férias. E a expectativa é de que em breve o Ministério Público denuncie o Bolsonaro por todos os crimes que ele cometeu e assim ele comece a ser julgado para em breve ir para trás das grades, tá? Não se preocupa que em breve o seu mito vai começar a pagar por todos os crimes que ele cometeu. E a situação para os militares golpistas está tão grave que o Braga Neto trocou de advogado e pasmem vocês. Contratou um advogado responsável por defender um petista, o José Disseu. Olha só as voltas que a vida dá. Esse coronel aqui, chamado Flávio Botelho Peregrino, que sofreu busca e apreensão no dia da prisão do Braga Neto, era o pombo correio do Braga Neto. Era através dele que ele colhia informações com outros investigados e colhia informações também da delação premiada do Mauro Cid. E depois do presidente Lula não engolir aquele comercial simplesmente imprudente e mentiroso da Marinha, a Marinha retirou a peça publicitária do ar. Me refiro àquele vídeo que a Marinha chama todos nós brasileiros civis de vagabundos e diz que só ela trabalha numa tentativa de pressionar o governo a não cortar os privilégios das Forças Armadas. Mas a tentativa foi em vão porque o governo Lula já enviou para o Congresso o projeto para tirar alguns dos benefícios dos militares, como por exemplo a pensão por morte fictícia, que é a transferência do salário de um expulso das Forças Armadas para sua esposa, entre outras medidas, como também a aposentadoria só a partir dos 55 anos de idade. E só para concluir, em pesquisa divulgada pela Datafolha, hoje 73% da população brasileira, ou melhor, dos entrevistados, concordam que é necessário sim cortar esses absurdos privilégios que as nossas Forças Armadas possuem. Olha que notícia importante e boa, meus amigos. O deputado federal do PT, Zeca Disseu, denunciou os operadores do mercado financeiro por manipulação do câmbio do dólar, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à Comissão de Ética da Presidência da República e ao Conselho de Administração de Recursos Fiscais, mais conhecido como CARF. Ele falou que essa alta exagerada do dólar não tem sido um movimento natural, espontâneo, orgânico, mas sim algo estritamente combinado entre esses operadores do mercado. Ele dá a entender também, nessa entrevista que ele deu agora à noite, que pode haver a possibilidade dos operadores do mercado estarem combinados com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Olha só a fala dele. Só tem uma coincidência em relação aos dois momentos da história do Brasil em que o dólar chegou a R$6. Uma foi em 2020 e a outra foi agora em 2024. Qual é a grande coincidência? Continua ele, o presidente do Banco Central. Então isso começa a explicar um pouco que tem muito menos a ver com o governo Lula e tem mais a ver com essa figura Roberto Campos Neto. Ou seja, ele pediu que o Ministério Público, que a Polícia Federal investigue não só os operadores do mercado, mas pessoas de dentro da administração do Banco Central. Ele acredita também que todos esses operadores do mercado financeiro são frouxos e medrosos e que eles não conseguiriam suportar a ideia de uma investigação com possibilidade de delação premiada. Já o Eduardo Moreira falou hoje também à noite que o mercado financeiro está de maneira descarada jogando contra o Brasil. Ele falou o seguinte, que essa galera que está manipulando o dólar para que o dólar suba faz com que consequentemente a inflação suba. E para baixar a inflação, o Banco Central tem que aumentar ainda mais a taxa de juros. E assim eles continuarem ganhando mais e mais. E continuou dizendo que quando a taxa de juros sobe, os investimentos diminuem no Brasil. E os investimentos diminuindo no Brasil é dinheiro que sai do Brasil para fora e faz com que o dólar aumente mais ainda. Ou seja, essa galera tanto vai estar ganhando de maneira exacerbada na taxa de juros como no valor do dólar. É um ciclo vicioso que vai virar uma bola de neve que as autoridades
policiais jurídicos do Brasil precisam tomar alguma medida, porque não dá para um meio grupo de gente privilegiada que ganha dinheiro sem fazer nada acabe com a economia do Brasil. Não dá, minha gente. E só para concluir, o Eduardo acrescenta que dos 10 portais mais acessados na internet hoje, 6 deles pertencem a instituições financeiras. Ou seja, o mercado não só tem influência sobre a mídia, mas ele manda na mídia. E que, aliado com a narrativa das redes sociais, hoje eles conseguem criar uma realidade paralela, uma narrativa de uma realidade paralela que não condiz com os números da economia real do Brasil. Meus amigos, algo precisa ser feito. Não dá pra gente continuar assistindo isso tudo de braços cruzados. As instituições de justiça e de polícia no Brasil precisam funcionar. E o governo precisa também perder esse medo do mercado e colocar o mercado contra a parede. Usar os recursos jurídicos e policiais para colocar esses especuladores que especulam de maneira ilegal e criminosa no seu devido lugar. O bolsonarista Gustavo Lima teve a capacidade de negar que não é da extrema direita. Olha só o que ele falou: não é que eu sou de direita extremista, peraí, são valores que meu pai e minha mãe me ensinou, eu não vou mudar isso, eu não vou vender isso, mas eu sei viver cordialmente com todo mundo. Eu me dou bem com todo mundo, eu respeito todo mundo, todas as classes. Entendi. Então ele é um extremista da direita, bonzinho, comportadinho. É isso, Gustavo? Quando você pensa que as coisas não podem piorar, ele vai soltar essa. Ah, o Gustavo Lima virou amigo de político. Não, a gente vai conhecendo as pessoas. A quantidade de amigos que eu tenho no PT é impressionante. Oi? Meu melhor amigo é petista. Eu chego na casa dele, tem um boné do Lula autografado e tá tudo bem. Gente, tá a cara daquele tipo de gente que comete diversos preconceitos e diz: ah, mas eu não sou isso porque eu tenho um amigo assim, eu não sou isso porque eu tenho um amigo assado. Me poupe, né, Gugu? Por que tu não falou do teu segurança, que é um PM que tá envolvido aí na investigação com aquela organização que tem 3 letrinhas, hein, bonito? Gente, olha que absurdo isso. O Luciano Hang, mais conhecido como o velho da Havan, ofereceu um jantar para algo em torno de 10 desembargadores e juízes de Santa Catarina. Por exemplo, esse desembargador aqui, Saul Steu, já julgou, já teve decisões monocráticas em favor do Luciano. Esse outro desembargador, Jário Fernandes, também já deu decisões favoráveis ao Luciano Hang. E esse outro desembargador, que é declarado fã do Olavo de Carvalho. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas não estão mais nem fingindo costume, minha gente. Não estão mais nem disfarçando, tá assim escancarado. Jamais membros do Poder Judiciário podem ter esse tipo de relação com empresários que são investigados, que têm processos na justiça, que podem passar pelas mãos deles, decidirem alguma coisa sobre o cara que está oferecendo o jantar. Isso é completamente desprezível para o Estado de Direito brasileiro. Por falar em algo desprezível, a mãe do filho do Carlos Bolsonaro, abre aspas, não é esposa do Carlos Bolsonaro. É só a mãe do filho do Carlos Bolsonaro simplesmente ganhou um emprego no gabinete do senador Ciro Nogueira. A pergunta que não quer calar: por que essa mulher teve um filho do Carlos Bolsonaro e não mora com ele, não se relaciona com ele, inclusive morava nos Estados Unidos? Tendo em vista que perguntar não ofende, por um acaso, essa mulher foi usada apenas como barriga de aluguel para que o Carlos Bolsonaro pudesse gerar um filho e ter o seu carimbo de que ele não é gay? É só uma dúvida, não estou fazendo nenhuma afirmação. Afinal de contas, como eu disse, perguntar não ofende, né? E a Damares, que também deu um cargo no seu gabinete para a filha de um bolsonarista preso pelo 8 de janeiro e que morreu dentro da prisão por um mal súbito. Minha gente, o Brasil não é para amadores não, viu? E olha que notícia maravilhosa. Esse cara aqui, o Wilker Leão, que ficou conhecidinho por ter chamado o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, ele foi suspenso das aulas na Universidade de Brasília por 2 meses, simplesmente pelo fato dele estar filmando as aulas dos professores sem autorização deles, fazendo recortes descontextualizados para ridicularizar esses professores, ou simplesmente para dizer que está combatendo a doutrina esquerdista nas universidades. Eu adoraria muito que esse cara estudasse comigo na mesma sala, que eu iria adorar mostrar para ele toda a minha diplomacia. E não estou falando de ameaça física não, viu? Estou falando simplesmente de saber colocar com as palavras ele no seu devido lugar. Porque gente desse jeito só
fica pianinho quando encontra um doido pela frente. E só para concluir, meus amigos, um grupo de bolsonaristas ameaçaram cometer assassinatos num evento que o grupo Prerrogativas, um grupo de advogados progressistas, ofereceu para homenagear a primeira-dama Janja Lula da Silva. Olha só as mensagens anônimas que eles enviaram. Eu vou avisar apenas uma vez, se vocês não cancelarem esse jantar de sexta-feira, dia 6, essa homenagem fajuta para a Pi Janja da Lula na Casa Natura Musical, eu irei pessoalmente aí e irei fazer uma chá. Essa festa de Mé vai terminar com dezenas de mortos e feridos para vocês aprenderem a não brincar com o povo brasileiro, seus comunistas, vagabundos, ladrões e corruptos. Obviamente que graças a Deus não aconteceu nada, porque a Polícia Federal fez toda a segurança da primeira-dama e toda a segurança do evento, tá? Incluindo o isolamento do local do evento. Mas para você ver como esse povo é perigoso. Ele e uma professora falar sobre mudança climática. Os caras invadiram a mesa lá e falaram que essa mesa não representa ninguém. Eles queriam um índio, uma trans, um viado, um negro, eu não sei o quê. Era isso que eles queriam. Aí eu falei pro Wesley brincando assim, eu falei, cara, aqui, a gente dá palestra. Não, eu falei assim, se fantasia de índio. É justo, é. Queria saber onde é que está a graça nessa fala desse homem. Eu particularmente não vi motivo nenhum para rir da fala dele. Achei inclusive de péssimo gosto, de péssimo tom e bastante ofensiva a todas essas minorias citadas por ele. O Sérgio Sacani não é cientista, as pessoas pagam um pau danado para ele, tratando ele como cientista, e ele é só um bolsonarista enrustido que tem um ódio enorme pelo Lula e pelo PT e não tem coragem de se assumir como bolsonarista. Inclusive ele foi um dos que criticou uma propaganda do governo Lula que mostrava uma astronauta negra. Por que ele se incomodou com essa propaganda de ver uma astronauta da cor negra? Qual o problema nisso? Por aí você já tem ideia de como seja essa pessoa. E vale citar também que, segundo uma jornalista que estava presente neste evento, ele está mentindo. A jornalista Amanda Miranda, que cobriu esse evento, falou o seguinte: isso não aconteceu. Lamentável uma pessoa com visibilidade e influência lançar um factoide absurdo para achincalhar a universidade pública. Detalhe, esse evento tem a transmissão no YouTube e em nenhum momento dessa transmissão mostra essa cena que ele diz de maneira mentirosa que aconteceu e que ele não conseguiu provar que aconteceu de fato. Então, se você um dia, como eu, deu um pouquinho de crédito a esse homem, nós precisamos rever nossos conceitos e sermos mais criteriosos em quem a gente dá a nossa preciosa audiência. Porque tem jeito de bolsonarista, age como bolsonarista, fala como bolsonarista e vem dizer que não é bolsonarista? Me poupe.